Olha, a gente vai gravar com o Capiberibe. Eu fiquei já, surgiu a primeira dúvida, eu chamo ele de governador ou chamo de senador, né? É melhor tratar com o último cargo relevante, e foi senador. Vamos combinar de chamar de senador João Capiberibe. Olá, bom dia. Opa, é Kleber Barbosa, jornalista. Faz muito tempo que eu não entrevisto o Capi. Vamos ver como é que vai quebrar esse gelo aí. Capiberibe foi prefeito, antes foi secretário de Agricultura, né, governador e senador. Qual desses cargos você tem mais orgulho de ter exercido? Ex-governador tem direito a quantos empregados? Você tem assessores ainda? Não. Você hoje é empresário, Capi? Ao longo da carreira, adversários, inimigos também? Você vai disputar as eleições desse ano? Opa, tudo bem? Bom? É aqui que entra? A gente vai entrar por ali na residência deles mesmo. E aí, tudo bem? Como é que tá? A primeira dúvida que eu fiquei, eu chamo de governador ou chamo de senador? Segundo as convenções jornalísticas, é o cargo mais relevante. Capi, que hoje eu sou cidadão na planície, né? Então tô aqui Aliás, na na planície. rede social você já mudou, né? Sempre que fica sem mandato, você coloca cidadão Capiberibe. Capi. É porque sem mandato, não é? Você fica muito mais solto, né? Você fica muito mais leve, a vida é muito mais agradável, eu diria, porque o mandato pesa, né? E principalmente mandato como os nossos, que são absolutamente identificados com a pobreza, né? Com os mais pobres, com os que mais sofrem, e ali o sofrimento também termina sendo compartilhado com quem representa. Esse é o problema. Capiberibe foi prefeito, antes foi secretário de Agricultura, né? Governador e senador. Qual desses cargos você tem mais orgulho de ter exercido? Olha, os três, mas assim, o que foi mais prazeroso foi ser prefeito de Macapá. Prefeito é porque você está muito próximo da população, não é? Você tem uma identidade, né? Individual, né? Eu conhecia as pessoas pelo nome, né? Então eu andava em tudo quanto era canto. Governador você se distancia muito mais, fica muito mais difícil. E senador, então, que você vai para Brasília, né? Então o cargo que eu me lembro, assim, que eu vivi momentos muito prazerosos, foi de prefeito de Macapá. Agora é a primeira vez que eu venho com a pauta de entrevistar João Capiberibe e ele vem receber a gente no portão. Não, mas vamos entrar. Aí eu fiquei na dúvida de dizer, vamos entrar. ex-governador tem direito a quantos empregados? Você tem assessores ainda? Não, tenho nem aposentadoria, eu não aceitei a aposentadoria. Aliás, eu derrubei a aposentadoria de governador. E de deputados também, né? Isso não passou na Constituinte, né? Não, a aposentadoria parlamentar continua. Só que eu me recusei a aposentadoria parlamentar. Quando eu abri o olho, já era tarde, e hoje eu sou obrigado a trabalhar para poder nos manter. Né? Você hoje é empresário, Capi? Sou empresário, eu tenho uma fábrica que você pode até visitar, onde eu produzo vinho de açaí. Não só vinho de açaí, mas também de cupuaçu, de Itaperebá. Nós oferecemos serviços de ecoturismo, passeios diários, não é, lá no Rio Curiaú. E estamos desenvolvendo outros projetos econômicos. Porque eu vou querer saber disso em detalhe. Vamos entrar então? Sim, claro. Vamos. Olha só, 78 anos, já perdeu as contas. Há quantos anos ele veste calça 42, a camisa M? João Alberto Rodrigues Capiberibe. João Capiberibe, Capiberibe, ou como ele gosta de se apresentar, Capi. Agora na rede social, Cidadão Capi. Tudo bem, senador, né? Olha, me chama de Capi, né, Kleber? Eu vou te chamar de jornalista Kleber. Não, Kleber. E seja muito bem-vindo aqui em casa, não é um prazer te receber. Muito bem, foram ao longo dos meus 30 anos de jornalismo, pude acompanhar boa parte da gestão do senhor como governador do estado, trazia para aquela época, a partir da Eco 92 que o senhor participou, acho que foi quando o mundo passou a repensar a questão da sustentabilidade, isso virou uma bandeira, virou um programa de governo. Você estava certo, agora todo mundo disse, o Capi sempre teve certo. Não sou eu, Chico Mendes também estava certo, porque na verdade eu bebi na fonte de Chico Mendes, né? Chico Mendes tinha uma ideia muito clara sobre a economia da floresta em pé.
E como eu passei 1 ano e meio no Acre, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o que o Chico Mendes estava fazendo lá naquela época, inclusive com os empates para impedir a destruição da floresta, né? Depois, claro, com a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é daí que deslancha todo o processo de preocupação ambiental no planeta, todas as políticas públicas ambientais. Eu quero lembrar que em 1992 foi realizado o Encontro do Rio com os países do mundo, e nessa mesma época foi criada a Coordenadoria de Meio Ambiente do Amapá, que mais tarde eu transformo em secretaria. Então, daí, a governança global ambiental começa em 1992, depois em 1995 vem a primeira conferência das partes, né, sobre mudanças climáticas, em 95, e a última foi em Belém, que foi a 30ª que eu participei. Eu já participei de 3. Né? E realmente, quando você olha o que está acontecendo no mundo, a nevasca dos Estados Unidos, agora 40% dos americanos estão em estado de emergência, uma temperatura absurda de menos 30 graus, muita gente morrendo, não é? Inundação em São Paulo. Então, os extremos climáticos estão se normalizando e isso é muito ruim, porque quando você noticia problemas climáticos, tem que dar a causa, né? No caso do Bailique, há poucos dias atrás, teve a mortandade de peixe, teve o desmoronamento lá, o desbarrancamento com perda de mais de 700 casas, a água salinizada, rio assoreado. Tem os moradores do Igarapé Grande, da Terra Grande, no Bailique, a foz do rio assoreou, eles estão sem comunicação com o mundo. Os mais antigos que moram na região dizem que está tudo diferente, né? A foz do rio Araguari subiu muitos quilômetros também. Não, o rio Araguari não tem mais foz. Assoreou completamente, virou uma floresta, uma pastagem. E a água que antes, do rio Araguari, que antes despejava no Atlântico, porque o rio Araguari nasce na Serra do Tumucumá, que é na Serra Lombarda, e desaguava no Atlântico. Com a construção das hidrelétricas e também com a movimentação de búfalos na foz, assoreou a foz, porque as hidrelétricas elas têm barramento, que reduz a velocidade da água, mesmo sendo o Araguari um rio poderoso, porque ele nasce lá em cima e recebe contribuição do Amapari, do Cachorrinho, do Cupixi, de vários rios, né? E isso desembocava lá no Atlântico. Com o fechamento da foz, toda essa água que ia para o Araguari passou a descarregar em cima do arquipélago do Bailique, causando o que eles chamam de fenômeno das terras caídas. Nada mais é que o impacto da água destruindo as ilhas. Agora, senador, abrimos esse bloco falando disso, dizendo que o senhor sempre teve certo de defender essa bandeira, essa preocupação com o meio ambiente. Mas o Amapá hoje se ressente de ser um estado menos industrializado, o que reflete em indicadores sociais ainda desafiadores, como a essa altura do campeonato equalizar, né, a preservação do meio ambiente, mas a gente ter emprego e renda para a população. Mas olha, o desenvolvimento não exige a destruição do meio ambiente. Pelo contrário, a nossa riqueza aqui está na floresta em pé. Eu mesmo hoje sou empresário e sou industrial. Eu produzo fermentado de açaí, de taperebá, de cupuaçu, ofereço passeios turísticos, não é? Sem tocar numa folha de uma árvore. E eu tenho 12 empregados, 12 trabalhadores. Se tivesse continuado o PDSA, nós teríamos centenas de empresas como essa e estaria todo mundo empregado. Essa é que é a verdade. Quando alguém diz que eu estou certo, eu não estou certo porque eu queria só proteger a natureza. Eu queria proteger a natureza e desenvolver, não é, a sociedade, e dar oportunidade de empregos. Nossos jovens estão indo embora porque não tem emprego aqui. Não tem emprego porque não tem indústria. Não tem indústria porque as pessoas esperam que alguém venha de fora implantar a indústria aqui. Não vem. Ninguém vai produzir a linha branca aqui, produzir geladeira, computador, carro. Não. Mas você pode produzir alimentos, né?
Nem precisa produzir alimento, essa floresta é um supermercado de alimentos. A quantidade de que você encontra de taperebá, cupuaçu, cacau, não é? Tudo quanto é alimento você tem na floresta. O problema é que ninguém aprendeu a colher o que está disponível. Alguém uma vez já fez a seguinte situação, né? Construiu uma situação hipotética. Se a Amazônia fosse no Japão, o que os japoneses teriam feito com ela? Preservado. E desenvolvido produtos a partir da floresta. Você pode fazer o quê? Cosmético. A Natura veio e produz hoje uma linha de cosmético feito de murumuru, de pracaxi, de andiroba. Por que nós não podemos fazer isso? Nós, lá no PDSA, lá atrás, na década de 90, nós tínhamos 77 produtos entre fármacos e cosméticos. Nós tínhamos shampoo, cremes, né? Aquilo era para desenvolver a indústria local. E nós tínhamos 5 empresas já incubadas, se preparando para produzir em escala. Houve a descontinuidade, tudo isso, infelizmente, desapareceu. O Amapá não estava preparado para aqueles conceitos de sustentabilidade. Nós temos despolpadeira de frutas inaugurada na sua gestão, que depois os projetos foram abandonados. Quase tudo foi abandonado, praticamente tudo foi abandonado. Infelizmente, nós temos uma cooperativa ainda que está produzindo em escala, que é do Iratapuru, não é? Mas nós temos, por exemplo, lá a Coop Imóveis, lá do Laranjal do Jari, a cooperativa de imóveis, fechou as portas. No Distrito Industrial, nós tínhamos a Escola da Madeira. E do lado, o Distrito Moveleiro. Tem lá ainda... tem um galpão inteiro de máquinas, não é? de movelaria, tudo parado. Então, veja só, se a gente retomar... eu vejo o pessoal falando em petróleo. Digo, ótimo, petróleo é bom, é riqueza, não é? Mas não é para agora, não é? Ainda está em fase de pesquisa. E esse poço autorizado pelo IBAMA é o 112º poço de pesquisa na margem equatorial ou na foz do Rio Amazonas. Ao longo da história? Sim, ao longo da história. Desde a década de 70 se fala disso? Começa desde 70 a pesquisa de petróleo aqui na foz do Rio. Quando eu fui governador, era a British Petroleum que estava fazendo pesquisa. Eles encontraram petróleo, só que não o suficiente para exploração comercial. Então, esperar que o petróleo resolva os nossos problemas, eu acho que não é sensato. Primeiro porque ele tem que ser encontrado. Depois de ser encontrado, a Petrobras mesmo diz o seguinte: depois que você detecta uma jazida de petróleo, leva pelo menos 10 anos para começar a extrair o primeiro barril. E nesses 10 anos nós vamos continuar no Bolsa Família? Tem que ter um projeto de desenvolvimento local, não é, que seja sustentável do ponto de vista socioambiental, mas que desenvolva cadeias produtivas, não é como nós estamos fazendo na vida privada. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, porque eu estou gerando empregos, não é? E mostrando que é possível uma nova economia para a Amazônia. No começo desse nosso encontro aqui, o senhor falou que hoje o cidadão caperibe, sem o peso do cargo, foi a expressão que o senhor usou, o senhor consegue exercer a vida com mais leveza. Mas tem um artigo seu que literalmente está colocando o dedo numa ferida importante, um tema muito polêmico, que é os super salários no Brasil. O senhor que já foi o autor da lei que garante a transparência dos gastos públicos, colocar tudo na internet, no portal da transparência, está vendo exatamente como isso que o ministro Flávio Dino, que é um aliado antigo do senhor, né? Eu sou admirador do ministro, não posso dizer que ele é um aliado, porque eu sou admirador dele e ele... Vamos corrigir. Então, foi aliado quando ele estava na política, é isso? E ele deu declarações também, que é meu admirador, eu até tenho essa declaração, isso muito me honra, porque essa decisão do ministro Flávio Dino é uma decisão, não é, corajosa e histórica, não é? Porque nós vamos ver na quinta-feira, e eu quero convidar as pessoas para acompanhar pela TV Justiça, né? Porque a tribuna vai ser ocupada em defesa dos privilégios, que eu acho... Como é que alguém
não é, vai lá defender privilégio de quem ganha acima do teto constitucional. Mas vai ter gente defendendo o privilégio, não é? Mas quinta-feira vai ser um dia muito importante, porque ali o Supremo vai dizer se todos os brasileiros são iguais perante a lei, a Constituição, ou se um grupo de brasileiros são diferentes e continuam com privilégios. É isso que o Supremo vai decidir. E eu me sinto assim, muito gratificado e te digo com a sensação do dever cumprido, porque fomos nós que insistimos em expor os gastos públicos na rede mundial de computadores. Nós fizemos isso no Amapá, quando era governador. No Senado, o primeiro projeto de lei foi... De sua autoria? De minha autoria, foi exigindo a transparência pública dos gastos, que foi aprovado em 2004 no Senado e levou 5 anos para ser aprovado na Câmara. Em 2009 foi aprovado e virou lei. Nós só sabemos dos penduricários e dessas remunerações absurdas, porque não é só do Judiciário, também tem no Legislativo, também tem no Executivo, não é? A gente só veio saber disso depois de aprovada a Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência, que no serviço público é conhecida como Lei Capiberibe. Às vezes até me assusta quando eu vejo alguém falar Lei Capiberibe, eu digo, aí eu me lembro, né? Foi uma lei que realmente tornou obrigatória a exposição de todas as receitas e despesas públicas em tempo real na rede mundial de computadores. Então eu fico muito gratificado em acompanhar esse momento, porque é um momento importante em que o Supremo vai dizer, olha, todos os brasileiros são iguais diante da Constituição. Ninguém pode ganhar acima de R$46 mil, que é o teto constitucional. Vem mais polêmica. Eu quero ver isso acontecer. Vem mais polêmica por aí. João Capiberibe, ao longo da carreira, acabou fazendo adversários, inimigos também? Inimigo, acho que não. Assim, adversários ferozes, digamos. O maior adversário, quem teria sido? Eu não individualizo, né? Até porque... Barcelos foi um grande adversário? Foi um adversário, eu respeitava ele me respeitava, a gente... Às vezes chutava a canela por baixo, tem até uma charge muito famosa, né? Os dois tomando cerveja, eu e ele tomando cerveja. O jornalista alguém fez a charge como se a gente estivesse chutando uma canela do outro. Nada disso. A gente fala. Olha, eu fui testemunha. Capiberibe governador, Barcelos prefeito, e o senhor foi ao Palácio Laurindo Banha, e aí a imprensa toda foi chamada, né? Era para entregar o convite para a inauguração do Sambódromo de Macapá. Termina que vocês acabaram se desentendendo de novo ali. Isso era normal. Então, o Sambódromo vai fazer 30 anos agora, né? 27. Vai fazer em 2027. 30 anos. Esse foi o capítulo que fez. O Marcelo era um homem da ditadura, não é? Então eu fui um combatente da democracia. Então era difícil a gente se entender politicamente. Mas como pessoa, ele adoeceu, eu fui lá visitá-lo, entendeu? Não tem... As relações pessoais, elas têm que permanecer. A política termina sendo passageira, né? Hoje eu estou aqui, né? Me relaciono com todo mundo, vou no supermercado, vou para todo canto, converso com todo mundo. A vida sem mandato é aquilo que eu te falei, ela é mais leve, né? Digamos, as pessoas conversam contigo de outra maneira. Quando você tem mandato, as exigências são muito grandes. Para a gente terminar, entender um pouquinho sobre a conjuntura atual, o senhor ainda se declara como sendo de esquerda, não é? Antigamente se chamava de comunista, hoje é o socialismo. O maior país quando você fala esquerda, são tendências muito diferentes. A esquerda é um conjunto de ideias, não é? Comunista, socialista, trotskista, enfim. Eu sempre fui socialista, eu nunca pertencia ao Partido Comunista. O que se conjuga na China hoje? Seria o capitalismo social, social capitalista? É uma mistura, não é? De um capitalismo de Estado, né? Porque na China as empresas são sócias do Estado. Então é algo que os chineses inventaram e se deram muito bem. Essa é a grande verdade. O Brasil precisa inventar o seu próprio caminho, ninguém precisa reproduzir nem o comunismo soviético, nem o capitalismo do Trump.
Nós temos que construir o nosso caminho. O Amapá precisa construir o seu próprio caminho, não ficar esperando que alguém venha para cá nos salvar. Nós somos uma região muito rica e de uma população muito disposta. A gente fala essa questão de ideologia política, mas muita gente diz o brasileiro não tem ideologia política, daí essa polarização, ora de uma cor, ora de outra. O senhor acredita também nessa premissa? Brasileiro não vota na ideologia partidária, na ideologia política? Olha, vota sim, vota sim. Esquerda e direita sempre estiveram no espectro político, desde da França, né, desde a Revolução Francesa. Né? E no Brasil ela eclodiu nos últimos anos, não é? Onde a direita mostrou a cara. O Bolsonaro realmente é o representante da ultradireita brasileira, da extrema-direita brasileira. E aí foi aí que a gente conheceu, porque ninguém sabia, havia aquela confusão, né? Mas né, havia ditadura com aquela cara truculenta, e aquilo era extrema-direita fascista, né? Aí depois vem a extrema-direita civil, né? Da extrema-direita civil que terminou elegendo Bolsonaro, que governou 4 anos, não é? E depois houve a sucessão para a esquerda, né? Então ninguém sabe o que vai acontecer esse ano. Pode ser que novamente a direita... Esse é o papel da democracia, a alternância. Uhum. E é fundamental a alternância. Você vai disputar as eleições desse ano? Essa é uma questão que eu só vou falar em junho. Sobre a eleição de 2026. Muito bem. Sobre candidato. João Capiberibe. Agora não. Obrigado pela entrevista. Obrigadíssimo. Você muito bem, gostei. É isso aí. Cléber Barbosa para o Sistema Diário de Comunicação.